Um mendigo cadeirante entrou em uma empresa e foi recebido como chefe. Mas ninguém ali imaginava que ele já havia estagiado naquele mesmo prédio antes de desaparecer sem deixar rastros. A volta desse homem invisível revelaria segredos abafados, despertaria arrependimentos antigos e mudaria para sempre a vida de todos ao redor. Essa é uma história de superação, reconciliação e coragem, onde integridade vale mais que status e o respeito é construído, não dado. Prepare-se porque essa história vai tocar o seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei neste vídeo e comente de onde você está assistindo. Às vezes, o que nos paralisa não são as rodas que carregamos, mas os sonhos que abandonamos. A chuva caía impiedosa sobre a cidade, transformando o asfalto em espelhos líquidos que refletiam o céu cinzento. O cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma adocicado dos bueiros e ao vapor que subia do concreto quente. Sob a marquise de um edifício comercial no centro de Belo Horizonte, um homem observava as gotas dançarem no ar antes de atingirem o chão com violência. Suas mãos calejadas seguravam firmemente as rodas enferrujadas da cadeira que o carregava há tanto tempo que já parecia uma extensão do seu corpo. Miguel Ângelo tinha os olhos profundos de quem viu o mundo desmoronar e depois se reconstruir, ainda que de forma imperfeita. Seus dedos, marcados por calos e cicatrizes de quem se locomove com a força dos braços, tamborilavam no metal frio enquanto ele observava o prédio à sua frente. O logo da empresa Horizonte Soluções, em letras azuis modernas, contra o vidro espelhado, parecia zombar dele. Aquele mesmo símbolo, anos atrás, havia representado promessas e possibilidades. Agora, era apenas um lembrete de tudo o que poderia ter sido. A água escorria pela calçada, formando pequenos rios que contornavam sua cadeira. Miguel protegia um caderno surrado contra o peito, como se guardasse ali não apenas ideias rabiscadas, mas fragmentos da alma que se recusava a desistir. Entre as páginas manchadas pelo tempo, escondia-se o homem que ele foi um dia, cheio de ambições, desenhos, técnicos e teorias sobre como tornar o mundo mais acessível. Foi quando uma jovem saiu apressada pela porta giratória, protegendo-se da chuva com uma pasta sobre a cabeça. Seus olhos encontraram os dele por um breve momento. Aquele olhar incômodo que pessoas costumam lançar quando não sabem se oferecem ajuda, se ignoram ou se apenas sentem pena. Mas havia algo diferente nela. Uma curiosidade genuína. Talvez. Vai piorar, Miguel disse, apontando para o céu com o queixo. Essa chuva vai durar a noite toda. A moça hesitou, surpreendida pela voz firme e articulada que contrastava com a aparência desgastada do homem. Notou então o emblema desbotado da empresa costurado em seu casaco encharcado, um vestígio de outros tempos. Você trabalhou aqui? Ela perguntou, franzindo levemente a testa. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo tamborilar da chuva. O que Miguel poderia dizer? Que aquele lugar havia sido o começo e o fim de tudo? Que nos corredores daquele prédio estavam enterrados projetos e sonhos que ninguém se lembrava mais? Não, respondeu finalmente. Apenas me abriguei da chuva no lugar errado. Mas naquele momento, enquanto a chuva caía e a cidade pulsava ao redor deles, Miguel não imaginava que aquele encontro casual seria o primeiro passo de uma jornada que transformaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Ele não sabia que, às vezes, é preciso retornar ao ponto onde tudo desmoronou para finalmente construir algo que permaneça. A jovem olhou para o relógio, mordeu o lábio e então fez algo inesperado. Estendeu um copo térmico que carregava. Café? Ofereceu. Acabei de comprar, mas percebi que não estou com tanta sede assim. Uma mentira gentil, daquelas que carregam mais verdade do que falsidade. A primeira vez que Miguel Ângelo atravessou as portas da Horizonte Soluções foi há 7 anos, quando ainda tinha os passos firmes e o olhar confiante de quem acredita que o mundo é uma equação a ser resolvida. Formado em engenharia civil com especialização em planejamento urbano, ele trazia na mochila surrada projetos revolucionários para adaptar espaços públicos às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida.
Ironia do destino que, anos depois, ele mesmo se tornaria um desses números nas estatísticas que costumava citar em suas apresentações. O estágio na Horizonte era sua chance de ouro. A empresa, conhecida por projetos inovadores de infraestrutura urbana, poderia transformar seus desenhos em realidade concreta. Durante 6 meses, ele dormiu pouco, trabalhou muito e acreditou que cada minuto valeria a pena. E então, numa noite de agosto, tudo mudou. Um motorista embriagado, uma curva fechada, metal retorcido contra o asfalto. Miguel sobreviveu, mas sua medula não. Quando acordou no hospital, 3 semanas depois, sua primeira pergunta não foi sobre suas pernas, mas sobre o projeto que deixara em cima da mesa. Ninguém soube responder. O supervisor prometeu visitas que nunca aconteceram. Colegas mandaram mensagens que foram escasseando com o tempo. A empresa enviou flores uma vez, com um cartão genérico assinado pelo Departamento de Recursos Humanos. E gradualmente, Miguel entendeu a mensagem silenciosa. Não havia lugar para ele naquele mundo. Não mais. Depois vieram os anos de luta. A família que não tinha condições de sustentar um filho adulto com necessidades especiais. O sistema de saúde que o tratava como um problema burocrático. Os amigos que, constrangidos com sua nova condição, se afastaram um a um. As portas fechadas, literal e metaforicamente. E, finalmente, as ruas. Mas mesmo nas calçadas frias, Miguel não abandonou sua mente. Nos abrigos temporários, ele desenhava. Nos bancos de praça, ele observava como a cidade ignorava pessoas como ele. Em cadernos baratos, ele registrava ideias, medições, soluções. A cadeira de rodas enferrujada tornou-se seu laboratório móvel de onde analisava rampas mal projetadas, calçadas irregulares, transportes inacessíveis. E agora, 7 anos depois, ele estava novamente diante daquele prédio, com um copo de café oferecido por uma estagiária que não fazia ideia de quem ele era ou do que carregava naquele caderno encharcado. Meu nome é Luísa. Ela se apresentou, sentando-se ao seu lado na marquise, mantendo uma distância respeitosa. Sou estagiária de comunicação. Comecei semana passada. Miguel, respondeu ele, sentindo o calor do café atravessar o papelão reciclado do copo e aquecer suas mãos frias. Obrigado por isso. Essa chuva não dá trégua, comentou Luísa, observando os carros que passavam lentamente, criando ondas nas poças d'água. Você mora por aqui perto? A pergunta, embora simples, carregava o peso de realidades que nem sempre são fáceis de admitir. Miguel hesitou. O que diria? Que seu endereço atual era um viaduto a 3 quadras dali? Que nas noites boas conseguia uma vaga no albergue municipal? Estou em transição, respondeu com um meio sorriso que não alcançava os olhos. Luísa assentiu, com aquela compreensão silenciosa de quem entende mais do que foi dito. Havia nela uma ausência de julgamento que Miguel não experimentava há muito tempo. E o que tem aí? Ela perguntou, apontando para o caderno que ele protegia com tanto cuidado. Só rabiscos, Miguel respondeu, ajustando o caderno contra o peito. Mas Luísa, com aquela persistência suave dos verdadeiramente curiosos, continuou. Sabe, eu sempre tive uma teoria de que pessoas que protegem cadernos com tanto cuidado guardam coisas especiais neles. O comentário arrancou um sorriso genuíno de Miguel. Por um momento ele considerou abrir o caderno, mostrar a ela os desenhos técnicos, os cálculos de inclinação de rampas, os projetos de plataformas móveis para ônibus, mas o medo do ridículo, da rejeição, da pena disfarçada de admiração o impediu. Talvez um dia eu te mostre, respondeu terminando o café. O que Miguel não sabia era que aquele talvez um dia estava mais próximo do que imaginava, e que aquela jovem com olhos curiosos seria a ponte para seu retorno a um mundo que o havia esquecido. Uma semana depois, a marquise estava seca sob o sol morno de fim de tarde. Miguel ajustou a posição da cadeira para aproveitar a sombra. Havia retornado ao mesmo lugar, no mesmo horário, por 5 dias consecutivos. Dizia a si mesmo que era apenas um bom lugar para observar o movimento urbano, para fazer anotações sobre o fluxo de pedestres, para estudar como as pessoas com deficiência eram forçadas a encontrar caminhos alternativos devido às calçadas irregulares.
mas a verdade era que esperava vê-la novamente. Quando Luísa saiu pela porta giratória, exatamente às 17h42, como nos outros dias, Miguel sentiu um calor no peito que havia esquecido ser capaz de sentir. Ela o avistou imediatamente, como se também o estivesse procurando, e sorriu. "Pensei que talvez encontrasse você aqui", disse aproximando-se com 2 copos de café. "Trouxe reforço dessa vez." Enquanto conversavam sobre banalidades, o tempo, o trânsito, as pequenas frustrações do dia a dia, Miguel percebeu que havia muito tempo não falava com alguém que o olhava nos olhos, que esperava suas respostas, que ria de suas observações. Era como redescobrir uma linguagem esquecida. "E então?", Luísa perguntou depois de um tempo. "Vai me mostrar o que tem nesse caderno ou vou precisar oferecer mais café como suborno?" Miguel hesitou. Havia algo naquela jovem de sorriso fácil e olhar direto que dissolvia suas defesas. Talvez fosse hora de compartilhar o que mantivera guardado por tanto tempo. "Não é nada especial", disse, abrindo lentamente o caderno na primeira página. "Só algumas ideias sobre como tornar a cidade mais acessível." Luísa pegou o caderno com cuidado, como se manuseasse um artefato precioso. Seus olhos percorreram os desenhos técnicos, os cálculos nas margens, as anotações detalhadas sobre materiais e custos. Página após página de projetos meticulosamente elaborados por alguém que conhecia intimamente as dificuldades de navegar em um mundo projetado para os que podem caminhar. "Isso é incrível", ela disse finalmente, a voz baixa com admiração genuína. "Você é engenheiro?" "Era", respondeu ele, "em outra vida." Luísa continuou folheando o caderno, parando em um desenho particularmente detalhado. Um sistema integrado de empregabilidade para pessoas com deficiência, combinando transporte acessível, treinamento adaptado e infraestrutura inclusiva. O projeto era abrangente, considerando desde a capacitação até a adaptação dos espaços de trabalho, com uma análise de custo-benefício que demonstrava como a inclusão poderia ser não apenas socialmente responsável, mas economicamente viável. "Miguel, isso não é só incrível, é revolucionário", disse Luísa, os olhos brilhando com uma ideia repentina. "Sabe o que é mais irônico? A Horizonte acabou de lançar um desafio interno de inovação social. Estão buscando projetos que tenham impacto real na comunidade." Miguel balançou a cabeça sorrindo com amargura. "Não funcionaria. Eles não dariam ouvidos a alguém como eu. Talvez não precisem saber que é seu, ainda não." Havia uma determinação no olhar de Luísa que lembrava a Miguel de si mesmo, anos atrás. Aquela crença inabalável de que uma boa ideia poderia mudar o mundo, de que os obstáculos eram apenas problemas esperando soluções. "Posso tirar uma foto desse projeto específico?", perguntou ela. "Só para mostrar para algumas pessoas, sem compromisso." Miguel hesitou. Era estranho, depois de tanto tempo guardando aqueles desenhos como seu último tesouro, considerar compartilhá-los. Mas também era estranho estar sentado ali, tomando café com uma estagiária que o tratava como um ser humano digno de atenção e respeito. "Tudo bem", disse finalmente. "Mas não crie expectativas. O mundo corporativo não é conhecido por sua compaixão." Luísa sorriu, tirando fotos cuidadosamente com seu celular. "Às vezes as pessoas nos surpreendem", respondeu ela. "Até amanhã, Miguel." Enquanto a via se afastar, Miguel não conseguia decidir o que era mais perturbador: a súbita esperança que sentiu, ou o medo de que essa esperança fosse apenas mais uma ilusão prestes a ser destruída. Na manhã seguinte, na sala de convivência da Horizonte Soluções, Luísa imprimiu as fotos do projeto e as deixou acidentalmente sobre a mesa de café. Entre reuniões e horários apertados, executivos passavam, pegavam uma xícara e ocasionalmente notavam aqueles papéis cheios de anotações e desenhos técnicos. Foi Rafael Mendes, gerente de projetos especiais, quem finalmente pegou as folhas e as examinou com interesse crescente. Formado em engenharia e administração, com uma paixão secreta por causas sociais que raramente encontrava espaço em sua agenda corporativa, Rafael viu naqueles desenhos algo diferente. Uma abordagem pragmática para um problema, que a maioria das empresas tratava apenas como oportunidade de marketing. "De quem é isso?",
perguntou a recepcionista, que deu de ombros. Ele levou os papéis consigo para sua sala no 10º andar. 3 dias depois, um burburinho tomou conta do departamento de comunicação, onde Luísa trabalhava. A diretoria havia se interessado por um projeto misterioso encontrado na sala de convivência e queria conhecer o autor. Estavam considerando incluí-lo no programa de responsabilidade social da empresa. Quando Luísa ouviu a notícia, seu coração disparou. Ela não havia planejado além desse ponto. Como explicaria que o autor era um homem em situação de rua, cadeirante, ex-estagiário da própria empresa? Ao fim do expediente, ela praticamente correu para a marquise onde encontrava Miguel diariamente. Ele estava lá, como sempre, observando o movimento urbano com olhos analíticos. "Eles adoraram!" exclamou sem fôlego. "A diretoria quer conhecer o autor do projeto." Miguel empalideceu. Suas mãos apertaram instintivamente os aros da cadeira de rodas. "O que você fez, Luísa?" "Eu só deixei as fotos na sala de convivência. Alguém as encontrou e levou para a diretoria. Eles querem marcar uma reunião para discutir implementação." O silêncio que se seguiu foi denso como a neblina que às vezes cobria as manhãs de Belo Horizonte. Miguel tinha o olhar distante de quem viaja para o passado. "Você não entende", disse finalmente a voz baixa. "Eu trabalhei lá, como estagiário, antes do acidente." Foi a vez de Luísa empalidecer. "Por que não me contou?" "E o que diria? Que fui esquecido por eles quando mais precisava? Que enquanto estava no hospital, aprendendo a viver sem minhas pernas, meus projetos foram arquivados e meu nome apagado? Que enquanto lutava para sobreviver, eles seguiram em frente como se eu nunca tivesse existido?" A amargura em sua voz era palpável. Luísa sentou-se ao seu lado, em silêncio, deixando que a revelação pairasse entre eles como as folhas de outono que dançavam na calçada. "Entendo se não quiser fazer isso", disse ela finalmente. "Mas pense no impacto que seu projeto poderia ter. Quantas vidas poderia mudar?" Miguel soltou uma risada sem humor. "É engraçado. Passei anos desenhando soluções para pessoas como eu, mesmo vivendo nas ruas. Continuei acreditando que poderia fazer a diferença, mesmo quando o mundo me virou as costas. E agora, a chance aparece, pela porta dos fundos." Luísa esperou, respeitando o conflito interno que ele evidentemente enfrentava. "Quando é essa reunião?" perguntou ele finalmente. "Segunda-feira, 10 horas. Miguel olhou para suas roupas gastas, para a cadeira de rodas enferrujada, para as mãos calejadas. Então, com uma determinação que surpreendeu até a si mesmo, disse: "Estarei lá, mas não venderei apenas a ideia. Exigirei implementá-la eu mesmo." Naquela noite, enquanto Luísa voltava para seu pequeno apartamento compartilhado na periferia de Ribeirão das Neves, e Miguel buscava abrigo em uma casa de passagem no centro, ambos estavam igualmente insones, contemplando como uma simples conversa sob a chuva havia desencadeado algo muito maior do que poderiam prever. A sede da Horizonte Soluções era um monumento ao design contemporâneo: vidro, concreto e aço combinados em linhas elegantes que se projetavam contra o céu azul daquela segunda-feira decisiva. Para a maioria dos funcionários que entravam apressados, era apenas mais um dia de trabalho. Para Miguel, era o retorno a um campo de batalha que pensara ter abandonado para sempre. Luísa o esperava na entrada, nervosa. Havia conseguido um blazer emprestado para ele, convencido um amigo cabeleireiro a cortar seu cabelo no domingo e passado a noite anterior pesquisando informações atualizadas sobre os diretores que estariam na reunião. Quando o viu chegando, notou uma transformação sutil. Miguel havia raspado a barba, revelando um rosto mais jovem do que aparentava. Seus olhos, antes defensivos, agora tinham um brilho de determinação. A cadeira continuava a mesma, com suas rodas gastas e estrutura enferrujada, um lembrete visível das batalhas que enfrentara. "Pronto?" perguntou Luísa, ajustando o crachá de visitante no blazer dele. "Tão pronto quanto alguém pode estar para enfrentar seus fantasmas", respondeu ele com um sorriso tenso. O caminho até a sala de reuniões no 8º andar foi uma jornada através do tempo. Corredores que Miguel conhecera em outra vida, rostos desconhecidos ocupando espaços familiares. A empresa havia crescido, expandido, prosperado. E ele, onde estava durante todo esse tempo?
Quando as portas do elevador se abriram no 8º andar, a primeira barreira se apresentou. 3 degraus separavam o hall dos elevadores da área de reuniões. Desculpe, disse a recepcionista constrangida. A rampa de acesso fica no outro lado, pelo corredor da direita. O desvio significava voltar, contornar todo o andar e entrar pela porta lateral. Uma metáfora não tão sutil para o que a sociedade frequentemente esperava de pessoas com deficiência. Vamos pelo caminho mais curto, decidiu Miguel, aproximando-se dos degraus. Com movimentos precisos, resultado de anos enfrentando obstáculos semelhantes, ele manobrou a cadeira, inclinando-a para trás e subindo os degraus um a um, usando a força dos braços para se impulsionar. A recepcionista observava, boquiaberta. Luísa continha a respiração, dividida entre a admiração pela habilidade de Miguel e a indignação por ele precisar demonstrá-la. Primeira lição sobre acessibilidade, comentou Miguel ao chegar ao topo, respirando um pouco mais rápido pelo esforço. O problema nunca é a pessoa com deficiência, é o ambiente que não foi projetado para todos. Ao entrarem na sala de reuniões, 5 executivos já os aguardavam. No centro da mesa, as páginas impressas do projeto de Miguel estavam cuidadosamente dispostas. Rafael Mendes, o gerente que havia descoberto os desenhos, levantou-se para recebê-los. Você deve ser o autor desse trabalho impressionante, disse, estendendo a mão. Rafael Mendes, gerente de projetos especiais. Miguel Ângelo, respondeu ele apertando a mão oferecida. Ex-estagiário desta empresa, formado em engenharia civil, especialista em planejamento urbano e, como podem ver, usuário em tempo integral de soluções de acessibilidade, ou da falta delas. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Rafael franziu o senho, confuso. Ex-estagiário? Não me lembro. Foi então que a porta da sala se abriu novamente, e entrou Antônio Vasconcelos, diretor de operações e um dos fundadores da empresa. Aos 65 anos, com cabelos grisalhos e postura impecável, ele carregava a confiança de quem construiu um império do zero. Seus olhos encontraram os de Miguel, e o reconhecimento foi imediato. Por um segundo, tão breve que apenas Miguel notou, a máscara de controle do velho executivo vacilou. Miguel Ângelo, disse Antônio, recuperando-se rapidamente. Quanto tempo? 7 anos, 2 meses e alguns dias, respondeu Miguel, mantendo o olhar fixo no homem que um dia fora seu mentor e depois seu maior decepção. Mas quem está contando? A tensão na sala era palpável. Rafael olhava de um para o outro tentando compreender a história não contada que pairava entre eles. Vocês se conhecem? Perguntou finalmente. O Sr. Ângelo foi um de nossos estagiários mais promissores, explicou Antônio, sentando-se à cabeceira da mesa. Infelizmente, tivemos que nos separar devido a circunstâncias imprevistas. Um acidente de carro que me deixou paraplégico, complementou Miguel, sua voz calma contrastando com a intensidade de seu olhar. E o subsequente silêncio de uma empresa que prefere discursos sobre inclusão a praticá-la de fato. Antônio pigarreou, visivelmente desconfortável. Bem, estamos aqui para discutir seu projeto, não o passado. E devo dizer que estamos genuinamente impressionados com sua proposta. Na verdade, interrompeu Miguel, o passado é precisamente o que precisamos discutir primeiro, porque este projeto não é novo. É uma evolução do trabalho que desenvolvi durante meu estágio aqui, trabalho que foi engavetado quando me tornei inconveniente. Os outros executivos se entreolharam, surpresos. Rafael folheava nervosamente os papéis à sua frente, como se procurasse algo que explicasse a situação. Miguel, interveio Antônio, a voz calculadamente calma. Entendo seu ressentimento. Realmente lamentamos como as coisas aconteceram. Mas estamos aqui hoje, oferecendo uma oportunidade de retomar seu trabalho. Isso não conta para algo? Miguel olhou ao redor da sala, para os rostos que o observavam com uma mistura de curiosidade, desconforto e, em alguns casos, genuíno interesse. Então seu olhar encontrou o de Luísa, que assentiu levemente, encorajando-o. Sim, conta, respondeu finalmente. Mas não estou aqui para vender uma ideia e ir embora. Estou aqui para propor uma parceria. Eu lidero a implementação desse projeto com autonomia, recursos adequados e uma equipe. Não quero caridade.
Quero respeito profissional. Um dos executivos, um homem de meia idade com expressão cética, inclinou-se para a frente. Com todo respeito, Sr. Ângelo, mas implementar um projeto dessa escala requer experiência corporativa atualizada, conhecimento do mercado atual e... tino comercial? Completou Miguel, com um sorriso irônico. Deixe-me explicar algo. Enquanto vocês observam a cidade do alto deste prédio, eu a experimento ao nível do chão. Conheço cada calçada irregular, cada estabelecimento inacessível, cada olhar de pena ou indiferença. Estou vivendo, a realidade que este projeto pretende transformar. Isso não é apenas teoria para mim. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Rafael, que havia estado quieto, absorvendo a situação. Eu apoio a proposta, disse ele firmemente. Na verdade, acho que seria irresponsável não aproveitar a perspectiva única do Sr. Ângelo. Se queremos criar soluções reais para a acessibilidade e inclusão, precisamos de vozes autênticas liderando o processo. Antônio estudou Miguel por um longo momento, como se avaliasse não apenas a proposta, mas o homem à sua frente, tão diferente do jovem idealista que conhecera anos atrás, e ainda assim, fundamentalmente o mesmo. Muito bem, decidiu finalmente. Faremos um teste. 3 meses como consultor, liderando uma equipe piloto. Se os resultados forem promissores, expandimos para um programa permanente. Miguel assentiu, mantendo a expressão neutra apesar da emoção que sentia. Não era exatamente o que havia proposto, mas era um começo. Uma porta entreaberta que, anos atrás, havia sido firmemente fechada. Tenho 2 condições, disse. Primeira, quero Luísa na minha equipe. Segunda, precisamos começar com uma auditoria de acessibilidade neste prédio. Difícil falar em inclusão quando seu consultor precisa fazer malabarismos para subir 3 degraus. Antônio hesitou, então assentiu lentamente. Aceito suas condições. Bem-vindo de volta a Horizonte, Miguel. Enquanto apertava a mão estendida do diretor, Miguel não pôde deixar de pensar na ironia daquele momento. Estava novamente no lugar que o havia rejeitado, prestes a liderar um projeto nascido de sua própria exclusão. O que essa oportunidade significava realmente? Redenção? Justiça? Ou apenas mais uma chance de ser desapontado? Ao saírem da sala de reuniões, Luísa mal conseguia conter sua excitação. Conseguimos! Sussurrou, inclinando-se para falar com Miguel enquanto caminhavam pelo corredor. Eles aceitaram. Miguel sorriu, mas seus olhos permaneciam cautelosos. É apenas o começo, Luísa, e o começo costuma ser a parte fácil. Os primeiros dias de Miguel como consultor foram uma montanha-russa de emoções contraditórias. Havia a satisfação de ver suas ideias sendo finalmente consideradas, mas também a frustração constante com as barreiras físicas e atitudinais que enfrentava diariamente. O espaço de trabalho designado a ele ficava no 6º andar, acessível apenas por um elevador frequentemente ocupado. O banheiro adaptado mais próximo estava 2 andares abaixo. A sala de reuniões principal tinha uma mesa alta demais para alguém em cadeira de rodas participar confortavelmente. Pequenos detalhes que para outros passariam despercebidos, mas que para Miguel eram lembretes constantes de que aquele mundo não fora projetado para ele. Luísa se tornou não apenas sua assistente, mas sua aliada. Enquanto Miguel desenhava projetos e elaborava propostas, ela navegava pelos meandros da política corporativa, aprendendo rapidamente quem apoiava genuinamente a iniciativa e quem apenas fingia interesse por pressão superior. O departamento de marketing já está preparando um release sobre o compromisso da empresa com a diversidade e inclusão, comentou ela certa tarde, revirando os olhos enquanto entregava a Miguel os relatórios que havia solicitado. Querem fazer uma sessão de fotos com você na próxima semana. Miguel riu sem humor. Claro que querem. Nada vende melhor uma imagem socialmente responsável do que um cadeirante sorridente no relatório anual. Mas apesar do cinismo, Miguel sabia que precisava jogar o jogo, pelo menos até certo ponto. Se a visibilidade de seu projeto dependia de algumas fotos sorridentes, era um preço pequeno a pagar pelo impacto que poderia causar. O que realmente o incomodava eram as resistências veladas. Executivos que sorriam em sua presença, mas questionavam seus custos nas reuniões de orçamento.
Gerentes que concordavam com suas propostas, mas atrasavam sua implementação com burocracias desnecessárias. E, principalmente, a crescente suspeita de que, para muitos ali, ele era apenas uma peça de marketing, não um profissional cuja expertise deveria ser respeitada. Carlos Drummond, diretor financeiro e braço direito de Antônio, era o mais vocal em sua oposição. Aos 50 anos, com uma carreira construída em números e eficiência, via o projeto de Miguel como um gasto desnecessário, um luxo que a empresa poderia evitar. Entendo a importância social da iniciativa, dizia ele em uma reunião de avaliação, sem olhar diretamente para Miguel, mas precisamos considerar o retorno do investimento, adaptar toda a nossa infraestrutura, implementar programas de treinamento especializados. Os custos são substanciais. E qual é o custo de excluir 24% da população brasileira do mercado de trabalho? Rebateu Miguel, empurrando em direção a Carlos uma pasta com estatísticas cuidadosamente compiladas. Pessoas com deficiência representam um contingente enorme de talentos desperdiçados, sem falar no potencial de consumo desse grupo, que raramente é considerado no desenvolvimento de produtos e serviços. O retorno não está apenas na imagem, Sr. Drummond. Está na inovação que nasce da diversidade, na lealdade de consumidores que se sentem representados, na produtividade de funcionários que não precisam superar obstáculos desnecessários todos os dias. A sala ficou em silêncio. Miguel manteve o olhar firme, enquanto Carlos folheava a pasta com uma expressão difícil de decifrar. Impressionante, comentou finalmente o diretor financeiro. Mas ainda precisamos de números mais concretos, projeções realistas, não apenas promessas inspiradoras. Terá seus números na próxima semana, respondeu Miguel, girando sua cadeira para sair da sala. Na porta parou e acrescentou. E, Sr. Drummond, quando apresentar esses números, gostaria que olhasse para mim, não para o ar acima da minha cabeça. Minha deficiência está nas pernas, não na competência. Nos corredores, longe dos olhares corporativos, Luísa não conteve uma risada de admiração. Você não tem medo de nada, não é? Miguel sorriu, mas o cansaço era visível em seus olhos. Quando você já perdeu quase tudo, Luísa, o medo muda de forma. Não temo mais o fracasso ou a rejeição. Temo apenas não ter tentado o suficiente. Enquanto lutava para implementar mudanças na Horizonte, Miguel enfrentava outro desafio, sua própria situação de moradia. As semanas iniciais como consultor haviam trazido um pequeno salário, mas não o suficiente para alugar um lugar adequado, especialmente um que fosse acessível para cadeirantes. Ele continuava dormindo em albergues e, nas noites mais difíceis, em abrigos improvisados. Luísa, ao descobrir isso, ficou horrorizada. Você não pode continuar assim. A empresa deveria... A empresa não precisa saber, interrompeu Miguel firmemente. Não quero caridade, Luísa. Quero construir meu caminho com meu próprio trabalho. Mas é injusto. Você está literalmente transformando a empresa enquanto vivo a realidade que estou tentando mudar, completou ele com um sorriso triste. Há uma certa poesia nisso, não acha? Luísa não achava poético, achava revoltante, e decidiu fazer algo a respeito mesmo contra a vontade de Miguel. Numa tarde, após uma reunião particularmente tensa com o departamento de marketing, ela bateu à porta da sala de Rafael Mendes. Precisamos conversar sobre Miguel, disse sem preâmbulos. Você sabe onde ele está morando? Rafael franziu o senho. Assumo que em algum lugar acessível para suas necessidades. Por quê? Ele está dormindo em albergues, revelou Luísa, baixando a voz. Às vezes nem isso consegue e passa a noite na rua. O homem que está revolucionando a abordagem de vocês sobre acessibilidade não tem um teto garantido sobre a cabeça. A expressão de choque no rosto de Rafael confirmou que ele não fazia ideia. Isso é... Não podemos permitir isso. Vou falar com recursos humanos imediatamente, arrumar um adiantamento, talvez uma ajuda de custo para a moradia. Ele recusaria, advertiu Luísa. Tem muito orgulho. Não quer ser tratado como um caso de caridade. Rafael refletiu por um momento. Então não apresentaremos como caridade. O projeto está crescendo. Precisamos que ele esteja disponível, confortável, produtivo. É um investimento no profissional, não uma esmola. Na manhã seguinte, Miguel foi chamado para uma reunião com Rafael e a diretora de RH.
Quando lhe apresentaram a proposta de um adiantamento substancial e ajuda de custo para a moradia como benefícios padrão para consultores de longo prazo, ele olhou diretamente para Luísa, que fingiu inocência. Agradeço a oferta, disse calmamente, mas prefiro manter meus arranjos atuais por enquanto. A diretora de RH pareceu surpresa. Senhor Ângelo, entendo o seu desejo de independência, mas como empresa, temos responsabilidade pelo bem-estar de nossos colaboradores, especialmente aqueles em situações específicas. Miguel notou a hesitação antes da palavra específicas, aquele momento de seleção vocabular que pessoas sem deficiência frequentemente demonstravam ao tentar não ofender. Minha situação específica, como a senhora delicadamente colocou, é precisamente porque estou aqui, respondeu ele. Se eu aceitar privilégios especiais, como manterei a autoridade moral para exigir mudanças estruturais? Como argumentarei que a inclusão não é caridade quando eu mesmo aceitar tratamento diferenciado? Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Rafael trocou olhares com a diretora de RH, ambos claramente sem saber como responder. Miguel, interviu Luísa, não é sobre caridade, é sobre dignidade básica. Você não pode lutar por mudanças sistêmicas se estiver exausto e preocupado com necessidades básicas. Suas palavras atingiram Miguel como um soco suave. Havia verdade ali, uma verdade que ele relutava em aceitar. Durante anos, rejeitara qualquer ajuda, temendo que aceitar suporte significasse confirmar sua suposta incapacidade. Mas essa rigidez não o estava servindo mais. Farei um acordo, disse finalmente. Aceito o adiantamento como empréstimo, não como presente. E quanto à moradia, aceitarei ajuda para encontrar um lugar acessível, mas pagarei o aluguel integralmente assim que o projeto avançar. Rafael e a diretora concordaram prontamente, aliviados por encontrar um meio termo. Quando saíram da reunião, Luísa sussurrou para Miguel. Desculpe por me intrometer, não pude evitar. Miguel suspirou, mas não havia raiva em seus olhos. Há uma diferença entre aceitar ajuda e aceitar pena, Luísa. Precisei de alguém para me lembrar disso. Enquanto Miguel lutava para encontrar seu lugar na empresa, Luísa enfrentava suas próprias batalhas. Vinda da periferia de Ribeirão das Neves, com sotaque marcado e sem as conexões sociais da maioria dos colegas, ela frequentemente via suas ideias serem ignoradas em reuniões, apenas para serem celebradas quando repetidas por outros. Miguel notou o padrão rapidamente. Em uma reunião de brainstorming para a campanha de comunicação do projeto, observou como a sugestão de Luísa sobre usar histórias reais de pessoas com deficiência foi educadamente descartada, apenas para ser entusiasticamente recebida quando reformulada pelo coordenador de marketing minutos depois. Após a reunião, encontrou Luísa preparando café na pequena copa do andar, os ombros tensos de frustração contida. Isso acontece sempre? Perguntou ele, posicionando sua cadeira ao lado dela. Luísa deu de ombros, tentando parecer indiferente. É assim em todo lugar. Estou acostumada. Não deveria estar, respondeu Miguel, aceitando a xícara que ela lhe oferecia. Sabe qual é o problema de pessoas como nós, Luísa? Acostumamo-nos com a invisibilidade. Aceitamos como parte da vida ser ignorados, subestimados, silenciados. Ela o olhou surpresa com a associação. Você acha que somos parecidos? Diferentes tipos de exclusão, mesmo resultado. Eu sou reduzido à minha cadeira, você ao seu CEP. E ambos permitimos isso em algum nível. A observação atingiu Luísa como uma revelação. Ela nunca havia pensado dessa forma, que sua luta por reconhecimento profissional tinha paralelos com a luta de Miguel por acessibilidade. E como mudamos isso? Perguntou genuinamente curiosa. Miguel sorriu, aquele sorriso que começava nos olhos antes de alcançar os lábios. Primeiro, paramos de pedir licença para existir. Segundo, aprendemos a ocupar espaço, mesmo quando não o oferecem. E terceiro, ajudamos uns aos outros a serem vistos. A partir daquele dia, uma nova dinâmica se estabeleceu entre eles. Miguel começou a incluir Luísa ativamente em todas as decisões, solicitando sua opinião publicamente e creditando suas ideias de forma explícita. Em troca, ela se tornou seus olhos e ouvidos na empresa, reportando comentários de corredor, resistências veladas,
potenciais aliados. Nas noites em que trabalhavam até tarde, Miguel a ajudava com relatórios, ensinando-a a estruturar argumentos de forma persuasiva, a usar dados para fortalecer posições, a identificar momentos estratégicos para apresentar ideias. Luísa, por sua vez, ajudava Miguel a navegar o intrincado jogo social corporativo, decifrando sutilezas que ele, depois de anos afastado daquele mundo, não captava imediatamente. Era uma parceria improvável que começava a dar frutos. O projeto de acessibilidade ganhava força, com os primeiros resultados tangíveis aparecendo. Rampas adequadas substituíram degraus em pontos estratégicos do prédio, banheiros foram adaptados em todos os andares, e um programa piloto de capacitação profissional para pessoas com deficiência começou a ser estruturado. Até mesmo Carlos Drummond, o cético diretor financeiro, começava a demonstrar um interesse cauteloso, especialmente depois que Miguel apresentou um estudo detalhando como empresas inclusivas apresentavam taxas menores de turnover e maior engajamento de funcionários, fatores com impacto direto na produtividade e, consequentemente, nos lucros. Parecia que, finalmente, as coisas estavam se encaminhando. Mas, como Miguel sabia muito bem, os momentos de ascensão costumam preceder as quedas mais dolorosas. O auditório da Horizonte Soluções estava lotado naquela quinta-feira ensolarada. Executivos internos impecáveis, jornalistas com blocos de anotações, representantes de ONGs e até mesmo alguns políticos locais ocupavam as fileiras de cadeiras. No palco, banners coloridos anunciavam o Programa Horizonte Acessível, transformando espaços, construindo do Futuras. Era o lançamento oficial da iniciativa liderada por Miguel, agora expandida para incluir não apenas adaptações internas, mas um projeto piloto que seria implementado em parceria com a prefeitura para melhorar a acessibilidade em áreas públicas do centro da cidade. Miguel observava a movimentação dos bastidores, ajustando nervosamente a gravata que Luísa insistira que usasse. Após 3 meses de trabalho intenso, de batalhas diárias por reconhecimento e recursos, finalmente via seu projeto ganhar vida. A sensação era surreal. "Está pronto?" perguntou Rafael, aproximando-se com um tablet onde a apresentação já estava aberta. "Você é a estrela do show hoje." Miguel assentiu, tentando ignorar o desconforto que sentia. Não gostava de ser o centro das atenções, de ser apresentado como o inspirador consultor cadeirante que os materiais promocionais insistiam em destacar. Mas compreendia a necessidade de dar um rosto humano ao projeto, de usar sua história para sensibilizar aqueles que controlavam os recursos. "Só quero que o foco seja nas soluções, não em mim", respondeu, verificando mais uma vez os slides que apresentaria. "E será", garantiu Rafael, "mas não subestime o impacto da sua trajetória pessoal. É o que faz pessoas com poder de decisão se importarem." O evento começou com Antônio Vasconcelos fazendo um discurso sobre o compromisso histórico da Horizonte com a responsabilidade social. Palavras que fizeram Miguel conter um sorriso irônico. Em seguida, o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano falou brevemente sobre a parceria com a empresa. Finalmente, chegou o momento de Miguel. Com a ajuda de um assistente, ele subiu ao palco pela rampa lateral, uma adição recente, resultado direto de suas primeiras recomendações. Posicionou-se atrás do púlpito ajustável, outra adaptação sua, e observou a plateia por um momento antes de começar. "Bom dia a todos. Meu nome é Miguel Ângelo, e eu tenho o privilégio de liderar o programa Horizonte Acessível. Digo privilégio porque, como muitos de vocês já devem saber, conheço intimamente os desafios que estamos tentando resolver." Sua apresentação começou com dados e estatísticas sobre a exclusão de pessoas com deficiência do mercado de trabalho e dos espaços públicos. Mostrou exemplos concretos de como pequenas adaptações podiam fazer grande diferença e como soluções verdadeiramente inclusivas beneficiavam não apenas pessoas com deficiência, mas idosos, gestantes, pais com carrinhos de bebê e muitos outros. A plateia estava engajada, alguns tomando notas, outros acenando em concordância. Miguel sentia que estava conseguindo transmitir sua mensagem,
que as pessoas realmente estavam compreendendo a importância do projeto para além do marketing social. Foi quando notou um homem na terceira fileira, que o observava com intensidade peculiar. Diferente dos outros presentes, não usava terno, mas sim uma camisa polo simples e calça jeans. Tinha uma câmera profissional pendurada no pescoço e um crachá de imprensa. Algo naquele olhar fez Miguel hesitar brevemente antes de continuar. Concluiu sua apresentação com a visão de uma cidade verdadeiramente acessível, onde a inclusão não seria exceção, mas norma. Os aplausos foram entusiasmados. Enquanto respondia a algumas perguntas da plateia, Miguel continuava sentindo o olhar daquele jornalista, agora mais intenso, como se quisesse comunicar algo silenciosamente. Ao final da sessão de perguntas, quando os convidados se dirigiam ao coquetel no saguão, o homem aproximou-se do palco. "Senhor Ângelo", chamou ele, estendendo a mão. "Marcos Oliveira, do Diário da Cidade. Poderia ter uma palavra?" "Claro", respondeu Miguel, com a sensação crescente de que aquela não seria uma entrevista comum. "Primeiro, parabéns pela apresentação. Foi impressionante", começou Marcos ligando um pequeno gravador. "Mas tenho uma pergunta que não pude fazer lá na frente. O senhor mencionou que o programa inclui a implementação de um projeto de mobilidade urbana focado em empregabilidade, correto?" "Sim, é o núcleo do programa. Criar uma rede integrada de transporte acessível, conectando áreas periféricas a centros comerciais, combinada com treinamento específico e adaptação de espaços de trabalho." Marcos assentiu lentamente, como se confirmasse algo para si mesmo. "E o senhor desenvolveu esse projeto durante os 3 meses que está como consultor na Horizonte?" "Bem, na verdade é uma evolução de ideias que venho desenvolvendo há anos, desde seu tempo como estagiário aqui mesmo, 7 anos atrás", completou o jornalista, seus olhos fixos nos de Miguel. O silêncio que se seguiu foi denso. Miguel sentiu seu coração acelerar. Como aquele homem sabia? "Fiz minha pesquisa, senhor Ângelo", continuou Marcos, baixando a voz, "e encontrei algo interessante nos arquivos públicos da Secretaria Municipal de Planejamento. Um projeto muito semelhante a este, submetido pela Horizonte Soluções há 6 anos, como parte de uma licitação que acabou não indo para frente. O nome do autor principal? Miguel Ângelo." Miguel empalideceu. Aquele projeto havia sido sua criação final como estagiário. Uma proposta ambiciosa que ele submetera dias antes do acidente. Nunca soubera que a empresa o havia registrado oficialmente. A Horizonte está apresentando seu próprio trabalho como uma nova iniciativa, sem mencionar que já possuía os direitos sobre ele há anos, continuou Marcos. E, pelo que entendi, sem compensá-lo adequadamente como o autor original. Estou errado? Naquele momento, Luísa aproximou-se percebendo a tensão na conversa. "Miguel, está tudo bem? Antônio está procurando por você para as fotos oficiais." Marcos olhou de um para o outro, guardando o gravador. "Estarei publicando uma matéria sobre isto amanhã", disse, entregando seu cartão a Miguel. "Se quiser dar sua versão completa dos fatos, estou à disposição." Enquanto o jornalista se afastava, Miguel permaneceu imóvel, o cartão entre os dedos como uma bomba prestes a explodir. "O que foi isso?" perguntou Luísa preocupada. "Isso", respondeu Miguel com uma calma que não sentia. "É o passado voltando para cobrar sua dívida." A matéria estampava a primeira página do Diário da Cidade na manhã seguinte. "Empresa de renome apresenta como novo o projeto que engavetou por anos." O subtítulo era ainda mais impactante. "Ex-estagiário que se tornou cadeirante após acidente e foi abandonado pela companhia, agora é contratado para implementar sua própria ideia." A reportagem detalhava como a Horizonte Soluções havia registrado o projeto de Miguel 6 anos antes, sem nunca implementá-lo, e agora o reapresentava como uma iniciativa revolucionária, sem mencionar sua origem. Incluía documentos oficiais comprovando a autoria original e uma breve entrevista com Miguel, que havia retornado à ligação de Marcos na noite anterior, decidindo que a verdade, por mais inconveniente, era melhor que o silêncio. "Não busco retribuição", dizia a citação atribuída a ele. "Busco reconhecimento não apenas para mim, mas para todas as pessoas com deficiência, cujas contribuições são frequentemente minimizadas ou apropriadas. A inclusão verdadeira começa com respeito intelectual." A repercussão foi imediata.
Nas redes sociais, a hashtag Veigo Justiça para Miguel começou a circular, com pessoas compartilhando suas próprias experiências de discriminação no ambiente corporativo. ONGs de defesa dos direitos de pessoas com deficiência manifestaram apoio e indignação. Empresas concorrentes aproveitaram a oportunidade para destacar suas próprias políticas de inclusão, em contraste com o caso Horizonte. Quando Miguel chegou à empresa naquela manhã, o clima era palpável. Funcionários o observavam com uma mistura de curiosidade e constrangimento. Alguns se aproximaram para expressar solidariedade discreta. Outros desviaram o olhar, como se sua presença agora representasse um problema. Rafael o esperava na entrada de sua sala, a expressão grave. Antônio quer vê-lo, agora. O escritório do diretor ocupava o último andar, com vista panorâmica para a cidade. Era um espaço amplo, decorado com móveis minimalistas e obras de arte contemporânea. Um ambiente calculado para impressionar. Antônio estava de pé junto à janela, observando o horizonte urbano, quando Miguel entrou. Sabe o que mais me incomoda, Miguel? Disse ele sem se virar. Não é a matéria em si, é o fato de que você poderia ter vindo até mim. Poderíamos ter resolvido isso internamente como profissionais. Miguel posicionou sua cadeira de frente para a mesa, mantendo-se calmo. Como resolvemos internamente quando fiquei paraplégico? Como resolvemos quando pedi ajuda e fui ignorado? Quando seus projetos foram arquivados e seu nome, esquecido? A voz de Antônio tinha um tom de acusação contida. Eu te dei uma segunda chance. Trouxe você de volta. Miguel riu sem humor. Uma segunda chance? Você acha que me fez um favor, Antônio? Eu estava implementando meu próprio projeto, que você engavetou por anos e agora apresenta como inovação. Eu que deveria estar dando segundas chances. Antônio finalmente se virou, seus olhos refletindo uma mistura de raiva e algo mais complexo, talvez culpa. Você não entende como as coisas funcionam. Quando assumimos um projeto, ele se torna propriedade da empresa. É assim que o mundo corporativo opera. E quando assumimos uma pessoa? Rebateu Miguel. Quando ela sofre um acidente trabalhando para nós, também a descartamos porque não é mais conveniente? A pergunta pairou no ar como uma acusação que não podia ser facilmente refutada. Por um momento, o poderoso executivo pareceu diminuir, como se o peso daquela verdade finalmente o atingisse. Cometemos erros, admitiu Antônio sentando-se pesadamente. Eu cometi erros. Quando soube do seu acidente, delegei o assunto ao RH. Deveria ter me envolvido pessoalmente, verificado se você estava recebendo o suporte necessário. Mas não o fez, completou Miguel. E sabe por quê? Porque é mais fácil tratar pessoas como estatísticas, como problemas a serem gerenciados. É mais confortável não ver o rosto humano por trás das decisões corporativas. Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles. Miguel podia ver o conflito nos olhos do homem que um dia admirara. Antônio era um produto do sistema que criara, eficiente, pragmático, focado em resultados acima de conexões humanas. O que você quer, Miguel? Perguntou finalmente. Compensação financeira? Reconhecimento público como autor original? Um pedido formal de desculpas? Miguel refletiu sobre a pergunta. O que ele realmente queria? Vingança? Justiça? Ou algo mais profundo? Uma transformação real, não apenas para si, mas para todos que enfrentavam barreiras semelhantes. Quero autonomia, respondeu finalmente. Quero liderar este projeto com autoridade real, não como um consultor temporário que pode ser descartado quando a publicidade negativa passar. Quero que a empresa reconheça publicamente que falhou comigo e com outras pessoas com deficiência e se comprometa a fazer melhor. E quero que parte dos lucros gerados pelo programa seja direcionada para uma fundação independente que ajude pessoas com deficiência a ingressar no mercado de trabalho. Antônio estreitou os olhos, calculando mentalmente os custos e benefícios da proposta. Isso é ambicioso. Não, corrigiu Miguel. É o mínimo necessário para transformar um erro em aprendizado, uma crise em oportunidade. É o que diferencia uma empresa que faz marketing social de uma que realmente se importa com o impacto social. O diretor levantou-se novamente, voltando à janela. Abaixo, a cidade pulsava, milhares de vidas entrelaçadas em uma dança complexa de oportunidades e obstáculos.
Vou levar sua proposta ao conselho, disse finalmente. Não posso prometer resultados, mas prometo advocacia sincera. Quando Miguel saiu do escritório, sentiu-se estranhamente leve. Não havia garantias, não havia vitória assegurada. Mas havia feito algo que não conseguira há 7 anos. Confrontar não apenas Antônio, mas o sistema que permitira sua exclusão. E desta vez, não estava sozinho. Luísa o esperava ansiosamente no corredor. E então? Miguel sorriu, aquele sorriso que começava nos olhos. Agora lutamos de verdade. Os dias seguintes foram de turbulência e transformação. A matéria de Marcos Oliveira gerou uma onda de reportagens em outros veículos, explorando não apenas o caso específico de Miguel, mas a questão mais ampla de como empresas tratavam funcionários com deficiência e como a propriedade intelectual de colaboradores mais vulneráveis era, frequentemente apropriada sem reconhecimento adequado. A Horizonte Soluções, pressionada pela opinião pública e aconselhada por sua equipe de gestão de crise, emitiu um comunicado oficial reconhecendo que o projeto tinha raízes no trabalho anterior de Miguel e anunciando uma reestruturação completa de suas políticas de inclusão e acessibilidade. Para surpresa de Miguel, Antônio cumpriu sua promessa. Não apenas defendeu sua proposta junto ao conselho, como a ampliou, propondo a criação de uma diretoria específica para a inovação social, que Miguel lideraria com autonomia e orçamento próprio. Não é apenas a coisa certa a fazer, explicou Antônio durante a reunião do conselho, da qual Miguel participou como convidado. É estrategicamente inteligente. Transformamos uma crise potencial em uma oportunidade de liderar o mercado em responsabilidade social genuína. A proposta foi aprovada, não sem resistências. Carlos Drummond, o diretor financeiro, argumentou veementemente contra o que chamou de precipitação emocional. Outros diretores questionaram a experiência gerencial de Miguel para liderar uma diretoria. No entanto, a combinação de pressão externa e a defesa surpreendentemente apaixonada de Antônio prevaleceu. Miguel Ângelo seria o novo diretor de inovação social da Horizonte Soluções, com mandato de implementar não apenas o projeto original de acessibilidade urbana, mas de desenvolver uma abordagem completamente nova para a inclusão corporativa. Quando a notícia foi anunciada internamente, a reação foi mista. Alguns funcionários viram a decisão como inspiradora, outros como mera estratégia de relações públicas. Para Miguel, era algo entre esses extremos, uma oportunidade duramente conquistada de criar mudança real, mas também um teste de sua capacidade de navegar o complexo mundo corporativo sem perder sua integridade. Seu primeiro ato oficial como diretor foi promover Luísa de estagiária a coordenadora de projetos. O segundo foi solicitar uma auditoria completa de acessibilidade, não apenas da sede, mas de todas as filiais e obras da empresa. Não podemos falar em inclusão enquanto nossos próprios espaços excluem, explicou ele na primeira reunião com sua pequena equipe inicial. Precisamos começar arrumando nossa própria casa. As semanas seguintes foram de trabalho intenso. Miguel dividia seu tempo entre implementar adaptações físicas na empresa, desenvolver programas de capacitação para pessoas com deficiência e estabelecer parcerias com organizações sociais e órgãos públicos. Mas o desafio mais difícil não estava nos projetos técnicos, estava nas pessoas, em mudar mentalidades, em confrontar preconceitos velados, em transformar a inclusão de obrigação em valor. Em uma manhã particularmente difícil, após uma reunião onde teve suas ideias sistematicamente questionadas por gerentes céticos, Miguel encontrou Luísa na pequena sala que haviam transformado em seu escritório compartilhado. Às vezes me pergunto se estamos realmente mudando algo ou apenas criando a ilusão de mudança, confessou, massageando as têmporas cansadas. Luísa, que organizava relatórios sobre a mesa improvisada, parou para encará-lo. Você já pensou no que estaria fazendo se não estivesse aqui? Perguntou ela. Onde estaria agora, neste exato momento? Miguel refletiu. Provavelmente estaria sob alguma marquise, protegendo-se do sol forte, tentando juntar dinheiro suficiente para uma refeição decente. Ou em algum albergue, entre estranhos, guardando suas poucas posses com receio de furtos. E eu, continuou Luísa, estaria fazendo café para executivos, sendo ignorada em reuniões, ouvindo piadas sobre meu sotaque quando pensam que não estou por perto. Ela se aproximou,
apoiando-se na mesa de frente para ele. Mas estamos aqui. Você tem um departamento inteiro. Eu coordeno projetos. E dezenas de pessoas com deficiência estão sendo contratadas e treinadas no nosso programa piloto. Se isso não é mudança real, não sei o que seria. Miguel sorriu, reconhecendo a sabedoria nas palavras dela. Mudança real raramente vinha em grandes gestos dramáticos. Vinha em pequenas vitórias diárias, em espaços conquistados, em mentalidades lentamente transformadas. Obrigado por me lembrar do que realmente importa, disse ele, voltando sua atenção para o computador onde trabalhava em uma proposta para adaptar o transporte público municipal. Agora, vamos voltar ao trabalho. Temos uma cidade para transformar. Os meses passaram e o programa Horizonte Acessível começou a apresentar resultados concretos. Na sede da empresa, todas as instalações foram adaptadas seguindo os mais altos padrões de acessibilidade, não apenas para cadeirantes, mas para pessoas com diversos tipos de deficiência. O programa de capacitação profissional já havia formado sua primeira turma, com 85% dos participantes contratados pela própria Horizonte ou por empresas parceiras. Um sistema piloto de transporte adaptado conectava áreas periféricas ao centro comercial da cidade, permitindo que pessoas com deficiência pudessem trabalhar em locais antes inacessíveis para elas. A transformação mais significativa, porém, estava na própria Horizonte. A cultura da empresa começava a mudar. Reuniões agora incluíam intérpretes de Libras quando necessário. Documentos importantes eram disponibilizados em formatos acessíveis. O departamento de RH passou a receber treinamento específico sobre como conduzir processos seletivos, inclusivos. Não era perfeito. Resistências persistiam, orçamentos eram constantemente questionados, e algumas adaptações enfrentavam atrasos burocráticos. Mas era progresso real, tangível, mensurável. Em uma tarde ensolarada de sábado, 6 meses após a turbulenta entrevista que mudara tudo, Miguel supervisionava a instalação de uma rampa de acesso em uma escola pública na periferia, parte da expansão do programa para instituições educacionais. Luísa o acompanhava, verificando especificações técnicas e conversando com os trabalhadores. Ela havia crescido profissionalmente nesses meses, ganhando confiança e reconhecimento por seu trabalho dedicado e sua visão social aguçada. "Sabe o que é incrível?", comentou ela, observando a rampa tomar forma. "Começamos apenas tentando encontrar seu lugar na empresa. Agora estamos literalmente reconstruindo a cidade." Miguel sorriu, observando com satisfação o trabalho que tomava forma. A rampa não era apenas uma estrutura de concreto, era um símbolo de todas as barreiras que haviam começado a derrubar. "Às vezes, o universo tem um senso de humor peculiar", respondeu. "Precisei perder minhas pernas para finalmente encontrar meu caminho." Enquanto supervisionavam a obra, um homem se aproximou hesitante. Era mais velho, com cabelos grisalhos e olhos cansados, apoiando-se em uma bengala. Havia algo familiar em seu rosto que fez Miguel franzir o senho, tentando recordar. "Com licença", disse o homem dirigindo-se a Luísa. "Você é a Luísa Ferreira, não é? Da Horizonte Soluções?" Luísa virou-se, surpresa. E então seu rosto se iluminou com reconhecimento e emoção. "Pai, o que está fazendo aqui?" Miguel observou o reencontro com curiosidade. Luísa raramente falava de sua família, apenas mencionara que seu pai morava em Ribeirão das Neves e que se via um pouco devido à distância e aos horários de trabalho. "Vi no jornal que vocês estariam aqui hoje", explicou o Sr. Ferreira, olhando com admiração para a filha. "Queria ver com meus próprios olhos minha menina coordenando um projeto desse tamanho." Havia orgulho genuíno em sua voz, mas também algo mais, uma tristeza subjacente, uma dor antiga que transparecia em seus olhos. "Pai, este é Miguel Ângelo, meu chefe e mentor", apresentou Luísa. "Miguel, este é José Ferreira, meu pai." Os dois homens trocaram um aperto de mão firme. "É uma honra conhecê-lo", disse José. "O que vocês estão fazendo significa muito para pessoas como eu." Foi então que Miguel notou. O apoio na bengala não era casual. O homem tinha uma leve atrofia na perna direita e um movimento limitado, sinais típicos de quem sofrera algum tipo de trauma físico.
O senhor também enfrentou barreiras de acessibilidade? Perguntou Miguel gentilmente. José assentiu, seu olhar momentaneamente distante. Fui metalúrgico por 20 anos. Um acidente na fábrica danificou minha coluna e o nervo da perna direita. Não consegui mais trabalhar como antes. Ele criou Luísa sozinho depois que minha mãe faleceu. Completou Luísa, segurando o braço do pai com carinho. Abandonou os estudos para cuidar de mim. Fiz o que qualquer pai faria, respondeu José com simplicidade. O difícil foi depois do acidente. De repente, eu era um inválido. Ninguém queria contratar um homem de meia idade com mobilidade reduzida. Acabei fazendo bicos, trabalhos informais, o que aparecia. Miguel reconheceu naquela história ecos da sua própria jornada. A exclusão, as portas fechadas, a luta diária por dignidade. Mas havia uma diferença crucial. Enquanto ele enfrentara tudo sozinho, José tivera uma filha para cuidar, uma responsabilidade que não podia ser abandonada. "E como está agora, Sr. Ferreira?" perguntou Miguel. O homem deu de ombros, aquele gesto universal de quem aprendeu a aceitar as dificuldades da vida. "Vou levando. Faço pequenos concertos no bairro, ajudo na associação comunitária. Não é muito, mas me mantenho ocupado." Luísa e Miguel trocaram um olhar. Sem palavras, ambos tiveram a mesma ideia. "Sr. Ferreira, estamos expandindo nosso programa de treinamento vocacional para incluir mentores, pessoas que possam compartilhar experiências reais com os participantes", disse Miguel. "Alguém com sua experiência de vida seria inestimável. Teria interesse?" Os olhos do homem mais velho se arregalaram com surpresa. Depois brilharam com uma emoção que há muito não sentia. Esperança. Mas não tenho formação, diplomas." "Tem algo mais valioso", interrompeu Miguel. "Experiência vivida, conhecimento prático, resiliência. Isso não se aprende em livros." Enquanto explicavam ao Sr. Ferreira os detalhes do programa, Miguel observava a transformação no rosto do homem. O mesmo despertar que vira em tantos outros que, após anos de exclusão, finalmente recebiam uma oportunidade genuína. Naquele momento, sob o sol da tarde que dourava os contornos da cidade, Miguel compreendeu que o verdadeiro poder de seu trabalho não estava apenas nas rampas, elevadores ou adaptações físicas. Estava em restaurar a dignidade daqueles que a sociedade tornara invisíveis. Com a expansão do programa para além dos muros da empresa, a visibilidade de Miguel cresceu. Foi convidado para palestras, entrevistas, consultorias. Sua história de superação, combinada com sua abordagem pragmática e tecnicamente embasada para a acessibilidade, atraía tanto ativistas quanto empresários. Uma ponte rara entre mundos frequentemente desconectados. Em uma dessas ocasiões, após participar de um painel sobre inclusão no mercado de trabalho, foi abordado por Patrícia Lima, secretária municipal de Desenvolvimento Urbano. "Sr. Ângelo, seu trabalho tem sido notável", disse ela, guiando-o para um canto mais tranquilo do auditório. "A prefeitura está desenvolvendo um plano diretor de acessibilidade para toda a cidade e gostaríamos de contar com sua consultoria." A proposta era tentadora. Expandir seu impacto para políticas públicas municipais significaria transformações estruturais que beneficiariam milhares de pessoas. "Parece uma oportunidade incrível", respondeu Miguel. "Gostaria de conhecer mais detalhes." Nas semanas seguintes, reuniu-se várias vezes com a equipe da secretaria. O projeto era ambicioso: adaptar o transporte público, reformar calçadas e acessos em áreas prioritárias, implementar sinalizações táteis e sonoras e criar incentivos fiscais para estabelecimentos comerciais que investissem em acessibilidade. Miguel mergulhou no trabalho com entusiasmo. Com Luísa e sua equipe, desenvolveu propostas detalhadas, criou cronogramas de implementação, calculou orçamentos. Apresentou o resultado à secretária, que pareceu genuinamente impressionada. "Isto é exatamente o que precisávamos", disse Patrícia, folheando o relatório com aprovação. "Agora precisamos apenas do aval final do prefeito para iniciar a implementação." A reunião com o prefeito Ricardo Mendonça foi marcada para uma sexta-feira. Miguel preparou-se meticulosamente, sabendo que aquela seria sua chance de influenciar políticas públicas em larga escala. Quando entrou no gabinete do prefeito, porém, percebeu imediatamente que algo estava errado. Além de Patrícia e do prefeito,
havia outros 3 homens presentes. Um deles, Miguel reconheceu como Roberto Alves, proprietário da maior construtora da cidade e conhecido financiador de campanhas políticas. Miguel, que bom que veio, cumprimentou o prefeito com aquele sorriso praticado dos políticos profissionais. Estávamos justamente discutindo seu projeto. A reunião seguiu um rumo inesperado. Em vez de debaterem os detalhes técnicos das adaptações propostas, a conversa gravitou para aspectos políticos, como o projeto seria divulgado, qual seria o retorno de imagem para a atual administração, como seria vendido à população em ano pré-eleitoral. Precisamos de algo visualmente impactante para a campanha, comentou um dos assessores do prefeito. Talvez concentrar as primeiras adaptações nas áreas mais centrais e turísticas, onde a visibilidade é maior. Miguel franziu o senho. Com todo respeito, as prioridades foram definidas com base em dados demográficos e necessidades reais. As áreas com maior concentração de pessoas com deficiência e menor infraestrutura deveriam vir primeiro, principalmente bairros periféricos com alta densidade populacional. Roberto Alves, o construtor, pigarreou significativamente. Entendo sua preocupação, Sr. Ângelo, mas precisamos ser pragmáticos. Recursos são limitados e, francamente, os custos estimados em seu relatório para a adaptação de áreas periféricas são proibitivos. Miguel sentiu o estômago afundar. Começava a entender a verdadeira natureza daquela reunião. Proibitivos comparados a quê, exatamente? Perguntou, mantendo a voz calma. Ao orçamento aprovado para a reforma da Praça Central? Ou talvez ao novo complexo esportivo na Zona Sul? O desconforto na sala era palpável. Patrícia lançou-lhe um olhar de advertência, que Miguel deliberadamente ignorou. Vejamos o que temos aqui, continuou, folheando seu próprio relatório. A adaptação completa do Terminal Rodoviário Norte, que atende principalmente trabalhadores da periferia, custaria menos de 1/3 do orçamento alocado para a instalação de fontes ornamentais no novo calçadão turístico. O prefeito se remexeu na cadeira, claramente irritado com o rumo da conversa. Sr. Ângelo, ninguém está questionando a importância da acessibilidade. Apenas precisamos equilibrar múltiplas prioridades e realidades orçamentárias. E contratos já firmados com certas construtoras? Acrescentou Miguel, olhando diretamente para Roberto Alves. Esse também é um fator no equilíbrio de prioridades? O silêncio que se seguiu foi glacial. Patrícia parecia querer desaparecer. Roberto Alves mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos emanavam fúria contida. Foi o prefeito quem finalmente quebrou o silêncio com um sorriso tenso. Acho que todos estamos um pouco cansados hoje. Por que não retomamos esta discussão na próxima semana? Patrícia, por favor, remarque a reunião. No corredor, após saírem do gabinete, Patrícia confrontou Miguel, sua voz um sussurro furioso. Você tem ideia do que acabou de fazer? Antagonizar o prefeito e o maior empreiteiro da cidade na mesma reunião? Miguel ajustou a posição em sua cadeira, sentindo o cansaço físico e emocional daquele embate. Tenho exatamente ideia do que fiz. Me recusei a ser cúmplice em mais um projeto que prioriza a aparência sobre necessidades reais. Patrícia balançou a cabeça, entre frustrada e admirada. Sua integridade é admirável, Miguel, mas a política é a arte do possível, não do ideal. Se você se recusar a fazer concessões, acabará não realizando nada. Há concessões e concessões, rebateu ele. Posso negociar cronogramas, ajustar especificações técnicas, otimizar custos, mas não posso aceitar que o direito básico de ir e vir seja tratado como moeda de troca política. No caminho de volta a Horizonte, Miguel refletia sobre o preço da integridade. Aquela havia sido sua chance de influenciar políticas públicas em grande escala, de multiplicar o impacto de seu trabalho. E talvez a tivesse desperdiçado ao se recusar a jogar o jogo político. Ou talvez, pensou ele enquanto observava pela janela do carro as calçadas irregulares e os ônibus inacessíveis, talvez fosse hora de buscar um caminho diferente, nem dentro do sistema corporativo, nem dependente do sistema político, mas algo novo, independente, autêntico. A semente de uma ideia começou a germinar em sua mente. Na manhã seguinte, Miguel convocou uma reunião urgente com sua equipe. Além de Luísa, participavam agora mais 5 pessoas.
todas contratadas através do programa de inclusão que haviam implementado, incluindo José Ferreira, que se tornara um valioso mentor para novos participantes. Ontem percebi algo importante, começou Miguel, posicionando sua cadeira no centro da pequena sala de reuniões. Estamos presos entre dois sistemas que, no fundo, compartilham a mesma lógica. Corporações que usam inclusão como marketing e políticos que a usam como plataforma eleitoral. Em ambos os casos, pessoas reais com necessidades reais acabam sendo secundárias. A equipe ouvia atentamente. Nos últimos meses, haviam se tornado mais que colegas. Eram companheiros em uma missão compartilhada, cada um trazendo suas próprias experiências de exclusão e resiliência. O que sugere, então? Perguntou Marcelo, um jovem programador com paralisia cerebral que desenvolvera um aplicativo para mapear rotas acessíveis pela cidade. Que criemos nosso próprio caminho, respondeu Miguel. Um núcleo independente de inovação social, separado tanto das limitações corporativas quanto das amarras políticas. A proposta era ousada. Criar uma organização sem fins lucrativos que funcionaria como um laboratório de soluções de acessibilidade, desenvolvendo projetos piloto em parceria com comunidades locais, documentando resultados e compartilhando conhecimento abertamente. Poderíamos implementar modelos em escala reduzida, provar sua eficácia e então pressionar por políticas públicas baseadas em evidências concretas, explicou Miguel, seu entusiasmo contagiando a todos. Em vez de esperar que o sistema mude, mostraremos que existe um caminho melhor. Luísa, que havia permanecido silenciosa, finalmente interveio. Isso significaria deixar a Horizonte? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Todos ali deviam suas posições atuais à empresa. Abandoná-la seria arriscado, potencialmente ingrato. Não necessariamente, respondeu Miguel após uma pausa reflexiva. Poderíamos propor uma parceria. A Horizonte forneceria recursos iniciais e seria reconhecida como fundadora, mas o núcleo teria autonomia operacional completa. Discutiram a ideia por horas, ponderando riscos e possibilidades. Ao final, a decisão foi unânime. Apresentariam a proposta à diretoria da Horizonte, mas estavam dispostos a seguir adiante mesmo sem apoio corporativo, se necessário. A reunião com Antônio Vasconcelos e o conselho diretor foi marcada para a semana seguinte. Nos dias que antecederam, Miguel trabalhou incansavelmente no projeto, detalhando estrutura organizacional, modelos de financiamento, métricas de impacto. Quando finalmente apresentou a proposta, a reação foi mista. Alguns diretores viram o potencial de associar a marca Horizonte a uma iniciativa verdadeiramente inovadora. Outros, liderados por Carlos Drummond, questionaram o retorno financeiro e o risco de diluir recursos. Não estamos pedindo caridade, esclareceu Miguel diante das objeções. Estamos propondo uma parceria estratégica que beneficiará todas as partes. A Horizonte será reconhecida como pioneira em um novo modelo de responsabilidade social, terá acesso prioritário às inovações desenvolvidas e poderá demonstrar impacto social mensurável, algo cada vez mais valorizado por investidores e consumidores. O debate foi intenso. Ao final, Antônio, que havia permanecido surpreendentemente silencioso durante a maior parte da discussão, tomou a palavra. Miguel, quando você retornou a Horizonte, confesso que tinha dúvidas. Não sobre sua capacidade técnica, mas sobre sua capacidade de adaptar-se ao ambiente corporativo após tudo o que aconteceu. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Miguel com uma expressão que mesclava respeito e algo próximo ao arrependimento. Estava errado. Você não apenas se adaptou, você nos transformou. Este projeto que propõe agora é a evolução natural do trabalho que iniciamos juntos. Para surpresa de todos, Antônio apoiou integralmente a proposta com uma condição: que a iniciativa mantivesse um vínculo formal com a Horizonte através de um conselho consultivo misto. Não para controlar, esclareceu, mas para garantir que a conexão entre inovação social e prática empresarial não se perca. Era uma vitória, ainda que parcial. Miguel conseguira o apoio institucional e os recursos iniciais que precisava, mantendo a autonomia essencial para sua visão. Nos meses seguintes, o Núcleo Horizonte de Inovação Social tomou forma. Um espaço foi alugado em um distrito revitalizado da cidade.
um antigo galpão industrial transformado em ambiente colaborativo, totalmente acessível e sustentável. Parcerias foram estabelecidas com universidades, organizações comunitárias e pequenas empresas locais. O primeiro projeto piloto foi implementado em uma comunidade na periferia de Ribeirão das Neves. Não por acaso, o bairro onde Luísa crescera e onde seu pai ainda vivia. Uma quadra esportiva abandonada foi revitalizada e transformada em um centro comunitário acessível, com espaços para capacitação profissional, suporte a empreendedores com deficiência e atividades culturais inclusivas. José Ferreira, que conhecia cada esquina do bairro e era respeitado pelos moradores, tornou-se o coordenador local. Sob sua liderança, o centro rapidamente se transformou em um ponto de encontro e oportunidade para pessoas que, como ele próprio, haviam sido marginalizadas pelo mercado formal. Em uma manhã ensolarada de domingo, o centro foi oficialmente inaugurado. Fitas coloridas decoravam a entrada, crianças corriam pelo espaço adaptado, moradores conversavam animadamente em grupos. Havia um clima de celebração genuína, tão diferente das cerimônias formais e protocolares que Miguel conhecera no mundo corporativo. De um canto discreto, ele observava a cena com uma satisfação que ia além do orgulho profissional. Luísa se aproximou, entregando-lhe um copo de café, um ritual que mantinham desde aquele primeiro encontro sob a marquise, agora anos atrás. "O que está pensando?", perguntou ela, sentando-se ao seu lado. Miguel sorriu, indicando com um gesto a movimentação ao redor. "Estou pensando em círculos completos, em como a vida às vezes nos leva exatamente para onde precisamos estar, mesmo quando parece estar nos destruindo." Luísa assentiu, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Sua própria jornada, da periferia para o mundo corporativo e de volta à comunidade, agora como agente de transformação, era igualmente circular. "Sabe o que meu pai me disse ontem?", comentou ela. "Que finalmente entende por que sobreviveu ao acidente. Não para ser um exemplo de superação ou inspiração, como aquelas histórias motivacionais baratas, mas para fazer algo concreto, algo que muda a vida real de pessoas reais." As palavras ressoaram profundamente em Miguel. Durante anos após seu acidente, havia se perguntado: por que eu? Por que sobreviver apenas para enfrentar uma existência limitada, excluída, invisível? Agora, finalmente, tinha uma resposta que fazia sentido. Não sobrevivera para ser um símbolo ou uma estatística. Sobrevivera para ser uma ponte entre mundos que raramente se comunicavam, entre pessoas que raramente se viam verdadeiramente, entre o que era e o que poderia ser. No centro da quadra, José Ferreira chamava a atenção de todos para o início da cerimônia oficial. Ao seu lado, jovens com diversos tipos de deficiência aguardavam para apresentar as atividades que o centro ofereceria. "Vamos", disse Luísa levantando-se. "Está na hora do seu discurso." Miguel hesitou. "Na verdade, acho que esta não é minha hora de falar, é a hora deles." Indicou com um gesto os jovens ao lado de José. Pessoas que, até poucos meses atrás, viviam às margens, invisíveis para o sistema. Agora estavam ali, protagonistas de sua própria transformação. "Você tem certeza?", perguntou Luísa surpresa. "Todos estão esperando ouvir você." Miguel sorriu, ajustando sua posição na cadeira. "O verdadeiro sucesso de um líder não está em quantas pessoas o seguem, mas em quantas pessoas ele capacita a liderar. Minha voz já foi ouvida o suficiente. É hora de amplificar outras vozes." Enquanto observava os jovens apresentando o projeto com confiança e propriedade, Miguel refletia sobre sua jornada. Do jovem ambicioso que entrara na Horizonte, acreditando que mudaria o mundo com projetos técnicos, ao homem quebrado que perdera não apenas o movimento das pernas, mas a fé na humanidade. E, finalmente, ao líder que aprendera que a verdadeira transformação não vinha de grandes gestos heróicos, mas de conexões genuínas e oportunidades compartilhadas. A cadeira de rodas, que um dia representara apenas limitação e exclusão, tornara-se parte integral de quem ele era. Não um símbolo de deficiência, mas um lembrete constante de que todos temos fragilidades e forças, todos precisamos de apoio em alguns momentos e podemos oferecê-lo em outros. O sol brilhava forte sobre a quadra revitalizada,
iluminando rostos sorridentes e possibilidades renovadas. Um grupo de crianças jogava bola em um canto adaptado, sem fazer distinção entre quem corria e quem usava cadeira de rodas. Idosos conversavam em bancos ergonomicamente projetados. Jovens empresários com deficiência apresentavam seus produtos em pequenas bancas. Era um microcosmo do mundo que Miguel sempre sonhara construir. Não perfeito, não sem desafios, mas fundamentalmente mais justo, mais acessível, mais humano. Sabe, comentou para Luísa enquanto observavam a cena. Acho que finalmente entendi. Não se trata de eliminar todas as barreiras ou resolver todos os problemas. Trata-se de criar espaços onde pessoas possam ser plenamente humanas, com todas suas complexidades e contradições. Luísa sorriu, seus olhos brilhando com emoção contida. E você conseguiu isso, Miguel. Não sozinho, mas foi você quem começou tudo. Quem acreditou quando ninguém mais acreditava. Miguel balançou a cabeça, sentindo uma humildade genuína diante da magnitude do que haviam construído juntos. Não fui eu quem começou. Foi uma jovem estagiária que ofereceu café a um desconhecido em um dia de chuva, que viu um ser humano onde outros viam apenas um problema social. O sorriso de Luísa se alargou, enquanto ela recordava aquele primeiro encontro que mudara suas vidas para sempre. No palanque improvisado, José Ferreira concluía seu discurso emocionado. Este centro não é apenas um lugar, é uma prova de que quando damos oportunidades reais para pessoas reais, todos crescemos juntos. Que quando derrubamos barreiras físicas, também começamos a derrubar barreiras invisíveis de preconceito e indiferença. Aplausos entusiasmados ecoaram pela quadra. Miguel juntou-se à ovação, seus olhos úmidos de emoção. Havia sido uma longa jornada desde aquela tarde chuvosa sob a marquise. Uma jornada de dor e perda, sim, mas também de descoberta e renascimento. A cadeira de rodas que o carregava não era mais um símbolo de limitação, mas de possibilidade. As mãos calejadas que impulsionavam as rodas haviam também construído pontes, aberto portas, transformado vidas, inclusive a sua própria. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Miguel olhou para suas mãos. As mesmas que um dia protegeram um caderno molhado contra a chuva, guardando sonhos que pareciam impossíveis. Agora, essas mãos haviam ajudado a transformar sonhos em realidade concreta. E ele, enfim, entendeu. Não era mais o homem que pedira ajuda na chuva. Era o homem que construíra a ponte, com as próprias mãos. Agora me conta, você acredita que as pessoas merecem uma segunda chance? Escreve aqui nos comentários. Deixa seu like se essa história te emocionou e compartilha com alguém que precisa de inspiração hoje. Nos vemos no próximo vídeo.